Olá, segunda série, vamos à nossa correção das atividades de revisão de biologia da frente B. Questão 1, traz um texto. Os vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual. São os únicos seres sem célula. Os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético que, dependendo do vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos, chamado de citomegalovírus. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente, é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, como ideias. O termo vírus de computador nasceu por analogia. A palavra virion ou virion é usada para se referir a uma única partícula viral que estiver fora da célula hospedeira. Já que os vírus não possuem células, qual é a sua estrutura? A estrutura do vírus nada mais é do que o material genético, seu ácido nucleico, DNA, RNA ou os dois, o capsídeo proteico e o envelope lipoproteico, presente apenas em alguns tipos de vírus. O vírus envelopado vai ter esse envelope. Como os vírus são utilizados na engenharia genética? Os vírus são manipulados geneticamente de modo a reduzir a sua patogenicidade, ou seja, a sua capacidade de infecção, sem anular totalmente o seu poder de infectar as células hospedeiras. Com as técnicas da engenharia genética, é possível somar o DNA do vírus ao gene que se quer transferir a determinada célula. Deste modo, o vírus infectando a célula trará consigo um ou mais cópias do gene desejado. A gente viu lá na animação que o vírus, para infectar a célula, ele coloca o seu material genético dentro, né, da célula infectada. Se ele for para um ciclo, o material genético vai se comportar de uma maneira, se ele for para outro ciclo lítico ou lisogênico, vai se comportar de outra maneira. Na engenharia genética, então, eles vão pegar o DNA do vírus, vai somar com algum gene que ele deseja para melhorias para o homem, para coisas para coisas que são do interesse do homem, e vai usar o vírus a seu favor. O que o vírus faz com a bactéria, o homem faz com o vírus, faz ele trabalhar para ele para desenvolver cura de doenças e etc. Isso é a engenharia genética que busca fazer isso. Questão 2. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A falta do hialoplasma e ribossomo impede que eles tenham um metabolismo próprio. Assim, para executar seu ciclo de vida, o vírus precisa de um ambiente que tenha esses componentes. Esse ambiente precisa ser o interior de uma célula, que, contendo ribossomos e outras substâncias, efetuará a síntese das proteínas dos vírus e, simultaneamente, permitirá que ocorra a multiplicação do material genético viral. Explique o ciclo lítico e lisogênico do bacteriófago. Como que os bacteriófagos se reproduzem, sabendo que os vírus podem se reproduzir com esses dois tipos de ciclo, lítico e lisogênico, esse tipo de vírus. No ciclo lítico, a gente tem que pensar que ocorre a quebra da membrana da célula, a lise. Então, a bactéria vai produzir novos vírus e vai quebrar, como eu coloquei aqui. O bacteriófago invade o vírus, né? Bacteriófago é o vírus, invade a bactéria, onde as funções normais dessas são interrompidas na presença do material genético do vírus. Esse, ao mesmo tempo que é replicado, lembra do RNA mensageiro, aquele que faz a tradução, comanda a síntese das proteínas virais. Os capsídeos organizam-se e envolvem as moléculas de ácido nucleico. Assim, está montando o vírus, a etapa da montagem. São produzidos novos bacteriófagos. Ocorre a lise, então a libera os bacteriófagos para infectar novas células. E no ciclo lisogênico? Já no ciclo lisogênico, os vírus invadem a bactéria, né? Onde o DNA
do vírus e da bactéria se funde, incorpora um ao outro. Uma vez que esse DNA está incorporado, a célula continua suas funções normais. O que é importante desse ciclo lisogênico? Ela não altera sua função, ela nem sabe que ela está infectada. E aí ela vai para o seu ciclo celular, onde envolve a parte da reprodução. Lembra de ciclo vital? Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, ela vai fazer o papel dela, ela vai reproduzir. Só que quando ela vai dividir o seu material genético com suas células filhas, lembra que a bactéria se reproduz, sua grande maioria por birepartição, ela duplica junto o material genético do vírus. Essa é a diferença dos dois ciclos. Aqui não tem a quebra da membrana da célula. A célula da bactéria fica normal, achando que não tem nada e se multiplicando junto o vírus. Questão 3. Pesquise e marque a alternativa em que todas as doenças citadas são vírus. A questão A é a correta, a alternativa A é a correta. Herpes, codiloma acuminado, hepatite e mononucleose. Na questão B eu marquei qual é a errada. Malária. Malária não é viral, não é uma virose. Malária é por protozoário. Botulismo, tétano e sífilis por bactéria. E leishmaniose também por protozoário. Leia o trecho da reportagem abaixo. Não se pode descuidar das medidas de prevenção. Com a chegada do outono e inverno, é comum o aumento de quadros respiratórios em crianças. Aí aqui vai falar de alguns vírus que causam resfriados e gripe em crianças no período do inverno. Depois vai fazer um alerta para lavar as mãos e evitar tocar nariz, boca e tal. Vai falar que esse ano, junto com todos esses vírus que a gente já convive com eles há muito tempo, a gente está convivendo com o coronavírus. Então, a transmissão do coronavírus, a gente está ouvindo falar o tempo todo na televisão. O que a questão 4 pede? Para comparar a transmissão do corona com o ebola. O vírus ebola não é transmitido pelo ar. A infecção ocorre pelo contato direto com sangue ou fluidos corporais ou secreções, por exemplo, fezes, urina, saliva, leite materno e sêmen de pessoa infectada. A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, toque, aperte de mão, contato com objetos, superfícies contaminadas, seguido de contato com boca, nariz e olhos. E aqui eu pus uma informação atual. Não sabe-se ainda se pelo ar é transmitido de pessoa para pessoa, tá? É um vírus que a gente ainda está estudando, tem muito a ser estudado para a gente ter informações precisas sobre ele. Questão 6. A questão 6 era para você julgar certo ou errado. A reprodução, e depois escolher lá a alternativa correta. A reprodução de um adenovírus, causa resfriado comum, ocorre quando sua membrana se funde com a membrana da célula hospedeira e o capsídeo viral penetra no citoplasma. Ok. O RNA produz, sob a ação da transcriptase reversa, uma molécula de DNA, isso aqui ele já está falando de retrovírus, que é o vírus do HIV. O adenovírus, ele é um vírus de DNA, tá? E a transcriptase reversa, que é necessária no caso do retrovírus, não é necessária no caso do adenovírus. Por isso a questão está errada. Durante o ciclo lisogênico do bacteriófago, a bactéria infectada tem suas funções normais interrompidas? No lisogênico, não. No lítico, sim. No lisogênico, ela nem sabe que ela está infectada, ela continua até se reproduzir, lembra? Então, essas duas alternativas estão erradas. E a gente fica com a letra C, falando que a alternativa 3 e 4 são as corretas, ok? Obrigado, eu fico por aqui. E na próxima aula, conteúdo novo de Biologia Frente B para vocês. Um beijo e até mais!